bem, minha gente, nós estamos com o nosso programa Papo Reto, sem mimimi, aqui na Rede Brasil de televisão. Todos os domingos você tem um encontro marcado comigo. Aqui serão pessoas que têm conhecimento profundo nas áreas que atuam, mas com um diferencial. O nosso programa não tem conversa mole, não tem o verdadeiro mimimi, a gente pergunta uma coisa, o entrevistado responde outra. A concepção do programa, o espaço que a Rede Brasil está nos proporcionando é justamente um programa direto, objetivo, que possa trazer para você informações, conteúdos para a sua vida e conteúdos verdadeiros. Você pode dizer com absoluta tranquilidade, pode até não concordar com os nossos convidados, mas você vai perceber, são pessoas objetivas, claras, que sabem o que querem e sabem o que defender. Nessa noite de hoje eu tenho a felicidade de receber um grande amigo de muitos anos, de muita luta pela segurança pública, que eu conheci jovem nos bancos escolares do Barro Branco, que forma a oficialidade da Polícia Militar de São Paulo, mas depois, pela sua capacidade, além das atividades na Polícia Militar, ele acabou tendo atividades que hoje, sem a menor dúvida, é uma das pessoas mais conhecidas em Brasília quando se fala de discussão de processos legislativos, de questões como agora nós ainda estamos vendo e debatendo as questões de reforma previdenciária, uma reforma do regime geral, a reforma do setor público, em relação aos militares. Por que o militar é diferente? E muitas vezes a gente vê umas pessoas absolutamente desinformadas, e é por isso que eu fiz questão que o Coronel Miller estivesse com a gente. Miller, em primeiro lugar, uma grande satisfação ter você conosco nessa empreitada. Aqui você atribui, e você fazendo essa avaliação histórica, para chegarmos nos nossos dias, dessas questões, por exemplo, que nós estamos agora ainda envoltos no debate. A gente vê muitas vezes profissionais de recursos humanos, juristas, por que o militar é diferente do outro? Por que o policial militar e o bombeiro militar tem que estar igual o militar federal? Um faz uma coisa, outro faz outra. Contextualiza pra gente aí, porque há uma desinformação total do brasileiro em relação a isso. Felipe, eu agradeço a oportunidade e o próprio nome do programa já diz, né? Papo reto, é a gente colocar a informação de forma direta, precisa, para o nosso telespectador. E a grande realidade é que desde o governo militar de 64, as polícias militares elas são históricas. Você sabe muito bem, as polícias militares elas têm mais de 200 anos, fizeram a história do país, estabeleceram as fronteiras desse país, a democracia, a própria república, ela foi construída pelas polícias militares. Inclusive as polícias militares foram e atuaram na Segunda Guerra, ou seja, atuaram em Monte Castelo. Então elas têm uma história da construção do país e da democracia no Brasil e no mundo. Mas às vezes nós tivemos, depois da redemocratização, algumas colocações acadêmicas, ideológicas, que distorceram a própria história da instituição. E nós chegamos na Constituinte de 88, em que se consolidou a democracia, e as polícias militares permaneceram com assento, com seu regime jurídico, chamado regime legal constitucional. Então está lá o regime legal constitucional, portanto, são instituições militares, assim como as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E por ser instituição militar, ela tem direitos e deveres. Existe chamado o quê? Freios e contrapeso. Existe uma compensação. À medida que eu dou obrigações, por exemplo, o militar ele não pode fazer greve, ele não pode ter sindicato, ele não tem hora extra. Então, à medida que eu estabeleço as obrigações,
Eu, do outro lado, eu faço Não chamado... tem, não pode pedir, né? Não tem como. Então, ele tem chamado direitos compensatórios. E as pessoas que não conhecem, ou aqueles, às vezes, até maldoso, eles querem justamente denegrir uma instituição, ficam falando que são privilégios. Não, são direitos compensatórios. Se eu tiro de um lado, eu tenho que equilibrar a balança do outro lado. E nós tivemos, então, desde o governo Fernando Henrique, o PSDB, quando no governo, na década de 90, ele veio e fez as reformas constitucionais. Veio a emenda 18 de 98, que estabeleceu o regime jurídico dos militares, estabelecendo como é que fica o Exército, Marinha Aeronáutica e PM Bombeiro. Então, esse negócio que nós estamos fazendo agora, para a população entender, estamos fazendo reforma da Previdência, não é assunto novo não, e não é a primeira vez. Exatamente. Todo governo, a hora que o presidente senta lá na cadeira, vem o peso do cargo, e a hora que ele senta, ele vê a administração pública, ele vê as finanças, ele vê o cofre, como é que está, ele tem que tomar medidas. E medidas que às vezes são até impopulares. Então o Fernando Henrique veio, fez a emenda 18, 19 e 20. 3 emendas constitucionais. Regime jurídico dos militares, reforma administrativa. Nós estamos vendo esse debate agora também, de novo, no Congresso. Reforma administrativa. Reforma administrativa. Ele fez a emenda 19... A história se repete. Se repete. Reforma administrativa, porque enxugar a máquina, sabe? Tornar a máquina administrativa ágil, eficiente. Reforma administrativa. Depois veio a reforma da Previdência, emenda 20 de 98. Então, Fernando Henrique, logo de início, 3 emendas constitucionais, em 98. Só que a reforma da Previdência, que foi a emenda 20 do Fernando Henrique, demorou 5 anos para ser aprovada. 5 anos para ser aprovada, e ela mexeu com o chamado regime previdenciário, quer seja do servidor público, que é o chamado regime próprio de previdência, que está lá no artigo 40, quer seja com o regime geral, que pega o particular, o empregado aí fora, o empregado público, lá do 201. Então eu tenho 2 regimes constitucionais de previdência. O próprio, que é servidor público federal, estadual, municipal e o distrital. E eu tenho o regime geral, que é o empregado, regido pela CLT. Então o Fernando Henrique, o que ele fez? Ele mudou de regime retributivo, de prêmio, para regime contributivo. Agora, você quer aposentar, tem que pagar. Então o servidor passou a contribuir para a sua aposentadoria. Isso que ano foi? 1998. Então o Fernando Henrique fez isso. E aí também colocou que o regime de aposentadoria, seja o geral ou o próprio, ele tem que ter equilíbrio financeiro e atuarial. Eu até na época, quando eu cheguei aqui, eu falei, que atuária? Não é minha área, né? Atuária, o que é isso? Aí fui dar uma estudada no que era atuária. É justamente a ciência que permite o equilíbrio das contas. Então o Fernando Henrique fez isso. E os partidos de oposição lutaram muito para impedir as reformas. É sempre assim, Olímpio. Quem está na oposição briga para não ter a reforma. Quem está na situação quer fazer a reforma. Aí veio, passado o governo Fernando Henrique, nós viemos mais adiante o governo do PT. Veio o governo Lula, que lutou contra essa reforma. Também. Primeira coisa que ele fez, apresentou logo 2 emendas constitucionais. Ele veio e apresentou a emenda constitucional número 41. Então não é questão ideológica, não é esquerda, direita. Não é, Olímpio. E essa é até bom para que o nosso telespectador veja. Nós tivemos um debate muito interessante, inclusive na época com a senadora Heloísa Helena, que era a líder do PT. A Heloísa Helena justamente debatendo com o Mercadante. Porque a Heloísa, como líder do PT, sempre encaminhou contra as reformas da Previdência constitucionais. E aí agora ele passou a ser governo, e o Mercadante, líder do governo, era líder do PT. E aí o Mercadante falou para ela, Heloísa, como é que você está encaminhando contra a reforma do teu governo? Ela falou, eu sempre caminhei contra, vou continuar caminhando contra. E o Mercadante falou assim, olha, nós temos que entender o seguinte, tem a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Quando você não é governo, você age por convicção. Quando você passa a ser governo, você tem que agir com a ética da responsabilidade. Que agora, ou seja, a bomba está no nosso colo. Então, o governo Lula, no primeiro ano, em 2003, ele já aprovou a emenda 41. E o que fez a emenda 41? Muita gente não tem noção. A emenda 41, ela obrigou a contagem recíproca de contribuição e idade. Antigamente era só contribuição, colocou contribuição e idade. E ao mesmo tempo, na emenda 41, ela tirou a aposentadoria integral e a paridade entre ativo e inativo.
tirou a pensão integral e a paridade da pensionista com o correspondente ativo. Governo Lula. Governo Lula, governo PT. Mas é isso, gente. Aqui a conversa, o papo é reto mesmo. O Miller está dando uma aula para o Brasil. E quando se fala em matéria de previdenciária, reforma administrativa, fica parecendo que todo mundo que chegou agora está inventando a roda. E a gente está dizendo, a roda já está feita, já foi feita alguns arroxos ao longo do tempo. Ele mesmo clareou, Fernando Henrique fez, Lula fez. E a conversa está fantástica. Nós vamos para um rápido intervalo, mas rápido mesmo. E quero você de volta aqui com o Papo Reto, sem mimimi. E agora vamos trazer já para esses momentos. 2019, reforma da Previdência no Congresso Nacional, que é o barulho, é a ebulição que nós estamos vivendo nesse momento. Até já! Estamos de volta aqui com o Coronel Miller no Papo Reto Sem Mimimi e já na bucha, pegando o gancho do bloco anterior. Quem é que acabou com paridade e integralidade? Quem acabou com a paridade e integralidade, ou seja, o trabalhador ou o servidor público aposentar com a sua remuneração integral e ao mesmo tempo ele continuar com a remuneração igual do seu colega da ativa, foi o governo do PT, foi o Lula, com a emenda constitucional número 41 de 2003. É na bucha, aqui o papo é reto mesmo, não tem mimimi não, aqui é em nome da verdade. Mas agora nós caímos para 2019, governo Jair Bolsonaro, a necessidade de alteração previdenciária. Qual é a sua visão do que se passou, do que está acontecendo? Você já contextualizou aqui, já disse, não tem novidade nenhuma não. Cada governo que entra, na hora que senta na cadeira, tem o peso da responsabilidade e vai para cima mesmo. E agora, esse momento que nós estamos vivendo? Nós estamos indo na consequência, olha. O governo Dilma também fez reforma constitucional, emenda constitucional, e foi ela que instituiu a chamada Previdência Complementar, que o servidor aposenta com o teto do INSS, e se quiser receber mais, tem que ter uma aposentadoria à parte, complementar. Michel Temer apresentou a PEC 287 também de reforma da Previdência, e o governo Bolsonaro chegou lá, viu as contas públicas, não só da União, como do Estado e do município, todo mundo falido, tem que organizar a casa. Certo? É que nem uma mãe de família, um pai de família. Ele chegou em casa, está sem dinheiro. Ele tem mais dívida do que recebe. Ele tem que cortar, tem que estruturar a casa. Então veio a PEC 6 com esse propósito, de ajustar as coisas, acertar as contas públicas, para daí o Brasil poder caminhar e crescer economicamente. País que não cresce, o PIB é negativo, não gera emprego. Se não gera emprego, vai passar todo mundo vai morrer de fome. Então veio a PEC 6 fazendo o quê? De novo, a reforma da Previdência do setor público e a reforma do regime geral. E aí veio a questão dos militares. E aí muita gente, eu vejo gente, Olímpio, que se diz especialista e fica dizendo, militar tem privilégio, o militar tem que ser tratado da mesma maneira que um trabalhador comum. Isso é de uma infantilidade ou de uma maldade. Não tem meio termo. Ou não entende nada de regime jurídico constitucional, que deve ser o caso da maioria. Vamos na boa fé. Olha o nome do programa. Vamos na boa fé, né? Ou gente realmente maldosa. Porque quando eu vou na Constituição e eu vejo as vedações que tem o militar, dos 34 direitos sociais, o militar só tem 6. Dos 34 direitos sociais que um trabalhador comum tem, o militar só tem 6. O militar não tem artigo 7º da Constituição, não? Do 7º ele só recebe o 13º, férias, 1/3 de férias e o salário família, que é R$15. Então o militar do 7º, ele só tem aquilo que é básico. Então dos 34 só tem 6. Militar não tem direito a ter dissídio coletivo. Essa é a tua luta em São Paulo. Os governos não param todo ano e vão ver a inflação
para repor a inflação para o trabalhador. E não tem direito a assento numa mesa de negociação. Não tem. O trabalhador comum, todo ano o sindicato senta com o patrão. Quando a gente aprende no quartel, que entra logo e fala assim, ó, não está contente, vai chorar. No pau da bandeira. No pau da bandeira. Quer dizer, vai lá, ó. Não tem, então, o militar não tem dissídio coletivo, não tem sindicato para brigar por ele, não tem greve, não tem nada. Ou um empregado aí fora, alguém que trabalha na farmácia, se ele aposentar, ele perde o vínculo empregatício. Ele não tem nada mais a ver com a farmácia. E se ele é um empregado público, quando ele aposenta, ele perde o vínculo com o poder público. E o servidor público, idem, militar não, militar nunca perde o vínculo. Ele continua com todas as obrigações dele da ativa. Só não tem horário para trabalhar, mas pode ser convocado. Você já foi como mediador em alguns conflitos, né, em questões salariais em alguns estados brasileiros. A Secretaria de Seguranças Públicas, os governos, os comandos da PM, tem em você o perfil de um sujeito absolutamente equilibrado e já foi para essas demandas. Nós tivemos aumentos de criminalidade, uns picos muito grandes, por exemplo, no Ceará recentemente. E aí me parece que não foi um convitezinho que chegou em casa não, né? Foi para os veteranos, o chamado inativo, que seria o aposentado, chegou uma notificação, né? Amanhã se apresenta, cabelo cortado, no batalhão tal, você volta para ativa, né? Foi isso? É isso que o nosso telespectador tem que entender. Ou seja, o militar está em casa, está lá cuidando dos netos, ele está lá, mas ele tem a idade que ele pode ser convocado a qualquer momento, como foi o caso do Ceará, e mais de 1.000 foram convocados. E ele tem 8 dias para se apresentar, senão ele entra por crime de deserção. É compulsório. Eu não posso fazer isso com um empregado, um aposentado seletista, e muito menos com um aposentado servidor público. E o militar não, é como um time de futebol. Eu tenho os titulares e os reservas. Ou seja, o que integra a corporação militar é assim. O que está inativo é o reserva, que tem os mesmos encargos e está pronto para entrar no jogo sempre que for chamado. Por isso que o militar não aposenta, ele não perde o vínculo nunca. Aliás, quer dizer, eu como coronel da reserva, você sabe disso, eu estou sujeito ao regulamento disciplinar, até se eu extrapolar nessa entrevista. Um servidor público empregado nunca tem isso. Mas eu acho que não vão querer te prender dessa vez, não. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Eu digo para vocês, os nossos convidados, e que nós teremos aqui permanentemente, vai ser no padrão Coronel Miller. Não pergunta porque eu conto mesmo. E é justamente o diferencial, o desafio que nós aceitamos da Rede Brasil de Televisão. Vocês já viram que é empolgante mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com um papo reto sem mimimi. Até já! E nós estamos de volta, não vou perder a oportunidade de ter o Coronel Elias Miller conosco. Ele tem quase 40 anos dedicados à segurança pública. Coronel Miller, pacote anticrime. Eu não aguento mais os caras dizerem, olha, não vamos obstruir porque é o do muro. O senhor que conhece as polícias no Brasil todo, conhece as nossas necessidades, o que tem nesse pacote anticrime que está causando tanta aversão aqui no Congresso e tem mobilização? Eu particularmente sou um fãzão do Sérgio Moro, eu acho que ele mudou a história da justiça do Brasil, já tem um grande legado, foi um juiz que foi firme, peitou, depois entregou a sua carreira para poder servir ao Brasil agora no governo Bolsonaro. Ele apresenta um pacote de medidas junto com o presidente Bolsonaro e de repente sai satanizado, todo mundo brigando e segmento da imprensa dizendo que é absurdo os conteúdos. O senhor que conhece tecnicamente, conhece demais a legislação porque é professor,
e conhece as ruas. O que tem de mais nesse pacote, coronel? O ministro Moro, e eu coaduno com as tuas palavras, é o herói nacional e internacional, reconhecido pela comunidade internacional que luta contra o crime e a corrupção. Ele foi um marco neste país, que a partir dele nós temos mais de 1.500 juízes federais, e a partir dele nós tivemos poderosos, né, do mundo empresarial e econômico presos, e poderosos políticos presos e condenados. Então o ministro Moro, ele iniciou essa luta à semelhança das mãos limpas lá na Itália. Ele, ao aceitar o convite, renunciou a uma carreira de magistratura de mais de 20 anos para poder continuar essa luta agora aqui no Executivo. E ele preparou o pacote anticrime porque a nossa lei, Olímpio, é um absurdo, e falo também como advogado, nós temos a oportunidade de manter o réu solto com 14 opções. Existem 14 possibilidades no Código de Processo Penal que façam com que o meu cliente fique solto. E se o advogado for diligente, ele arrasta um processo nos tribunais por mais de 20 anos e leva à prescrição. E existem escritórios especialistas em Brasília, advogados renomadíssimos, e conseguem arrastar. Mas isso não é para aquele chamado criminoso pé de chinelo, não é para chegar aí do tribunal para cima, aí pro STJ e pro Supremo, já tem que ser um outro status de dinheiro, de advogado, de acesso, né? É caríssimo, caríssimo, uma pessoa comum não consegue pagar. Policial CCD vai para cadeia, né? Não consegue chegar no STJ. Infelizmente, né? o nosso pessoal não consegue, isso que outro dia estava o próprio ministro Barroso falando. Por que ele é favorável a começar a execução da pena em segundo grau, a partir do tribunal? Porque ele estava com um processo lá de 1991 e nunca foi julgado. Por quê? O advogado entra com recurso, e em cima de cada recurso ele tem um embargo, em cima do embargo ele entra com um agravo, em cima do agravo ele entra com um embargo em cima do agravo. Então ele faz recursos repetitivos, e quando ele perde tudo isso, Olímpio, sabe o que ele faz? Ele renuncia. Aí tem que designar um outro advogado. Aí você tem que publicar essa renúncia, chamar o outro advogado ao processo, que vai ter novo prazo. Então nós temos uma legislação muito falha, e que permite que o criminoso que tenha recurso nunca seja preso. Então o pacote do Moro, ele veio justamente isso, alterando 12 leis, para poder o quê? Tanto o Código Penal, Processo Penal, Lei de Execuções, Lei de Organização Criminosa, Lei de Improbidade. Então ele veio alterando 12 leis para que nós tivemos um combate ao crime organizado, à violência, os crimes gravíssimos, crimes hediondos, e também combate à violência doméstica. E o pacote vem nesse sentido. E veja que ele está dormitando lá na Câmara. Por quê? Porque as forças políticas que querem se opor a isso vão segurando lá na Câmara. Então nós estamos fechando um ano e esse pacote não é votado. Foi montado lá na Câmara uma comissão de estudo, não é nem comissão especial, para analisar o mérito da matéria. Quem conhece regimento sabe que foi um golpe em cima do pacote anticrime. Que era para não andar mesmo. Para não andar. Aí as pessoas estão entendendo exatamente o que está se passando. Papo reto mesmo. Então nós podemos hoje dizer, lamentavelmente, o Congresso não quer apreciar o pacotão do Sérgio Moro. As forças que se opõem ao combate ao crime organizado e organização criminosa não querem. Existe aí um rançozinho, porque assim como o Moro botou muita gente na cadeia, nós tivemos aí deputados, senadores que ainda estão sendo investigados com isso. Existe o preconceito de uma parte da classe política em relação a Sérgio Moro? Existe, Olímpio, isso é flagrante, e inclusive nós tivemos com o ministro Sérgio Moro, antes de assumir, eu falei para ele, ministro, o senhor está indo jogar no campo do adversário. Então o senhor vai ter oposição o tempo todo, porque existe uma parte da classe política que não quer o Brasil saneado. Infelizmente. Por isso que não querem o fim do foro privilegiado e não querem também a prisão já em segundo grau. Porque o primeiro grau produz prova, segundo grau produz prova.
Terceiro grau não tem mais produção de prova. Acabou. Então, se eu tenho uma condenação unânime, por que já não começar? E o mundo inteiro é assim. No mundo inteiro ninguém sai protelando. Foi condenado no primeiro grau, o segundo já vai pra cadeia. Olha aí, gente, nós conversaríamos por horas aqui com o Coronel Miller, porque é conteúdo, todo mundo viu, ele conhece demais o direito, ele conhece muito a vida. Então, são raras as pessoas que conseguem fazer e traçar esses parâmetros que ele traça. Eu quero agradecer demais a Rede Brasil de Televisão, quero agradecer a toda a equipe. Te agradecer, viu, Miriam? Nós vamos estar juntos em outros momentos, porque é fundamental que a gente possa esclarecer a população brasileira. De verdade mesmo, né? Outro dia eu conversava com um jornalista que me entrevistava, ele falou, olha, você é um cara diferente porque a gente pergunta uma coisa e você responde. Porque não é o comum. E nós temos que ser práticos, objetivos. Quero te agradecer muito, tenho certeza que você está contribuindo muito para a informação para o povo brasileiro, porque muita gente quer que a informação chegue distorcida. Então, gente, matéria previdenciária não é coisa nova, não. Governos anteriores já fizeram. Reforma administrativa não é coisa nova, não. Governos já fizeram. Pacote anticrime do Sérgio Moro é necessidade pública para a população. Miller, muito obrigado por estar aqui conosco. No próximo domingo nós estaremos juntos aqui na Rede Brasil de Televisão, às 23h30, com Papo Reto, sem mimimi. Aqui a palavra não faz curva. Um abraço a todos.